Maravilha, senhoras e senhores. Olá, tudo bem a todos? Espero que essa palavra de hoje pode vir a agradar, ajudar alguém. Já estamos ao vivo, né? Tudo mentira, mas as últimas notícias que Deus manda trazer, né? As palavras, o versículo diz que a palavra de Deus se renova todos os dias. Porque Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus mandou o seu Filho unigênito para que o mundo fosse salvo, não condenado, para aquele que nele crê. Por meio dele, quem nele crê, não é condenado, mas quem nele não crê, condenado já está pelo Filho unigênito de Deus. Maravilha, glória a Deus. Do nome de Deus não se zomba, do nome de Deus não se brinca. E existem várias mensagens aí que eu vou estar lendo para você entender isso, mas é rápido, prometo. Não precisa pular o vídeo e deixe o seu like se você gostar, né? Compartilhe se você achar interessante, comente se você gostar ou não, né? Pois é livre, a gente quer melhorar cada vez mais. A palavra de Deus não seja levada de qualquer maneira, né? E seja bem interpretada também para o seu entendimento. Em Gálatas 6:7 diz: Não errei, Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Isso quer dizer, é o velho dito popular, que na verdade é um versículo bíblico, que diz que quem planta, colhe, né? Se você planta amor, colhe amor. Se você planta ódio, você colhe ódio, né? E muitas pessoas por aí têm plantado ódio. E a forma de plantar o ódio às vezes não é só tá criando intriga, tá inventando brigas e tal, não sei o que, mas todas aquelas perversidades que surgem na sociedade aí, né? Aí o homem passou muito tempo sem entender as coisas e Jesus veio, né, para a terra exatamente para isso, para salvar, explicar e fazer a gente entender as verdadeiras faces de Deus, né? E por aí continua a sua palavra dizendo: muitos anos depois da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, apóstolo, por exemplo, Paulo, né, que foi torturado e condenado, né? A gente sabe que Paulo era um caçador de cristão ferrenho. Depois ele se converteu, mas a partir de então eu tenho certeza que ele foi salvo e perdoado por Deus, pois ele reconheceu os seus pecados, e isso era o mais importante. Isso é o mais importante que Deus pede, né, pra gente se ajoelhar e se arrepender dos nossos pecados. Pedro também foi condenado e crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele mesmo, pois disse que não era digno de ser crucificado da mesma forma que foi Jesus Cristo. Por isso não zombe do nome de Deus. A palavra de Deus em Deuteronômio 9:3 diz: Sabeis, pois hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e o destruirá, e os derrubará diante de ti, e tu e os derrubará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfará, como o Senhor tem dito. Deus é amor e fogo consumidor. Então a palavra segue reforçando essa ideia aí, né? E o texto de 1 João 5,5 diz que quem vence o mundo somente é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Às vezes o homem fica esperando a sua vitória, né? Querendo uma coisa assim já momentânea, instantânea, né? Tipo um iFood, agora aqui, uma pizza, um lanche, né? Chega. Não. Às vezes a batalha nossa é árdua e a vitória é grande lá para frente. A gente tem que realmente perseverar aí e entender as coisas de Deus como são feitas, né? Em 300 anos a mais depois de Cristo, o imperador Constantino, né, dizia e estava procurando um jeito de saber, até que fundou a Igreja Apostólica Romana, que
Jesus era o Filho de Deus ou era Deus em pessoa na Terra? Então eles abriram essa discussão para entender isso aí, né? Você vê que não é a coisa que foi se perdendo no tempo, o homem foi se perdendo. O homem foi deixando de lado a sua fé, o homem foi se entregando né, como outros versículos da Bíblia diz que as perversidades que o mundo vai oferecendo, e o homem precisa aí policiar-se mais e mais a cada dia, né? Acho que assim eu fiquei mais aparente. Maravilha. Então, que o respeito, o que as pessoas, tem gente buscando por aí, né, de uma forma perversa, não vai conseguir. E não adianta dizer que é fulano que é assim, não sei o que é assim, botar a culpa em Deus, falar que Deus é isso, Deus é aquilo, e que Deus é injusto, como eu já vi muitas pessoas dizerem por aí. Na verdade, a justiça de Deus é o próprio equilíbrio do universo. Você não pode ter ter mais isso e querer tudo para ti e para o teu irmão nada. Não, o mundo ele é equilibrado para que as coisas sejam divididas, um pouquinho para cada lado, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E existe uma forma que o pessoal continua essa baixaria que vem fazendo, né? Muitos aí desmerecendo o nome de Deus, falando de Jesus, né? Como se Jesus fosse um qualquer aí, um bêbado, um prostituto, eu vou dizer homossexual, porque eu não vou achar o versículo aqui agora que diz, mas a palavra está exatamente aqui no texto de Deuteronômio, né? Diz que os homens abandonaram suas famílias e suas casas para viver as orgias do mundo, né? E eu até vi um cara dizendo isso, é um jornalista, né? Respeito ele, Siqueira Júnior, eu gosto da forma como ele fala, que o maior cliente do travesti é o próprio homem casado, né? E essas palavras que vêm surgindo lá para trás já vem dizendo, né, que a perversidade que o homem abandonou a correção das coisas para viver as perversidades, né? O homem quer viver perversidade, maravilha, velho, seja livre, né? Mas não venha zombar da fé, não vá zombar da fé do outro irmão porque ele crê numa religião oriental, numa religião egípcia. A gente sabe que tem vários, tem os gregos, tem os romanos, tem Buda, tem Alá, a gente pode citar vários aí que tem, né? Mas não venha desmerecer Deus, entendeu? Porque Deus não vai se agradar de você. A preocupação do Senhor maior é com você. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Você pode fazer o que quiser. Pode ir, sentar, né? Ficar tranquilo, fazer todo tipo de orgia, né? Que você achar que tem que fazer. Só que infelizmente você não pode ir pro céu, né? E a gente sabe, se você acompanha desenhos, se você acompanha filmes, todas essas histórias que quando eles falam de mundo das trevas, lugar sombrio, está baseado exatamente na palavra de Deus, até o texto de Salmos 23:4, que diz: enquanto, mesmo que eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Certo? Mas não é para você, mesmo que você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, passe em correção por lá. Seja correto, né, nos seus atos. Porque somos todos iguais. E eu acredito em Deus. Ontem, hoje e amanhã também. Né? Essa podia ser a palavra final já. E sei que Jesus é a porta de entrada para toda a fé. Né? Mesmo que você tenha uma fé diferente, continue, procure saber as coisas de Deus que estão aí ao redor e que essas pessoas aí querem crescer, querem se aparecer, querem ser bonitonas, né, com humor, por exemplo, né, façam isso com talento, mas não vá zombar do nome de Deus por aí, pois isso provavelmente vai destruir, né, não sei quando, mas
Isso não é legal também para a família, porque você vem disseminando outras ideias. A gente não pode falar, por exemplo, das baixarias que acontecem, não pode falar mal, mas o cara pode continuar jogando isso, né? Tipo assim, liga o ventilador, faz aquela caca e joga na cara de todo mundo. Pô, não é assim, né, as coisas. Então, é preciso ter um senso crítico social para que seja respeitada a família, as crianças, né, na escola, onde vem o princípio da base de tudo, para que as pessoas possam, né, viver de forma solene, de forma íntegra aí, né, sem baixaria e patifaria que vem a destruir e mexer com a mente do homem. Segue a palavra de Deus. Deus te abençoe. Quem quiser curtir, compartilhar, dá o seu joia para nós. Comentar, fala bem, fala mal. Deus abençoe.